Salve das beleza? Luiz Carlos na área. Nesse vídeo eu vou discutir com vocês o princípio mais polêmico do Solid, que é o primeiro ali, o S, o Single Responsibility Principle, ou princípio da responsabilidade única. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse princípio e implementam no código, mas vou dar uma má notícia aqui. Muito desse princípio é divulgado de forma errada mesmo. Você vai encontrar vídeos aqui no YouTube e tutoriais que estão falando isso de forma totalmente errada, o que vai levar você a implementar ele de uma forma totalmente maluca, tornando o seu software, na verdade, mais burocrático. Quando, na verdade, os princípios do Solid tornam o nosso desenvolvimento mais fácil, tornando o software mais tolerável às mudanças. Nosso objetivo com o Solid é fazer com que essas mudanças no software sejam cada vez mais fáceis e de baixo custo. Então, esse princípio ele tem que ser entendido muito bem, por isso que eu estou fazendo aqui esse vídeo. Fique nesse vídeo, veja ele até o final, que ele vai explodir a sua cabeça, né? E na verdade, até o Uncle Bob diz no livro que esse princípio é incompreendido. Na verdade, a frase que define ele pode levar a esse entendimento totalmente errôneo. Na verdade, isso aconteceu um telefone sem fio, né? Uma pessoa começou a achar uma coisa um pouquinho diferente, e aí foi passando para outra, essa pessoa achou uma coisinha um pouquinho diferente, e aí agora a gente tem um monte de tutoriais ensinando esse princípio de forma errada, tá? E a gente tem que compreender esse princípio muito bem. Ele muda totalmente a forma como você vai criar módulos, classes e métodos, que não é exatamente um método que tem que fazer uma coisa só, não tem nada a ver com isso. Mas ele vai mudar o seu entendimento de modo que esses arquivos suportem as mudanças de uma forma melhor. Então, quer saber mais como esse S muda a sua vida e como talvez você esteja entendendo esse S errado, que aí é o principal problema? Uma coisa é você não conhecer o princípio da responsabilidade única, tá ok, você vai conhecer nesse vídeo. Agora a questão é como você está entendendo esse princípio de modo errado e aplicando ele errado no seu software, causando essa bagunça com tijolos bem feitos. Então, vem comigo no vídeo, roda a vinheta. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre arquitetura de software, design de software, clean code, arquitetura limpa, domain-driven design, quiser ser um profissional qualificado para tanto arquitetar e desenhar grandes soluções, veja no link abaixo que nós temos o MBA em Arquitetura Full Cycle. Nós temos disciplinas lá separadas somente para arquitetura limpa, solid, domain-driven design. Não é só arquitetura de software, mas a arquitetura de software é um dos pilares do MBA Full Cycle. No link abaixo você vai entrar em contato com a gente, nós vamos analisar o seu momento profissional, se faz sentido, então não custa nada, veja aí no link, porque se você está gostando aqui do conteúdo do canal, imagina nosso MBA que tem feito muito sucesso. Inclusive não posso esquecer de pedir também um like e se inscreva no canal, porque nós conseguimos continuar produzindo esse conteúdo de qualidade aí para vocês. E segue a gente lá no Instagram também, que é @devfullcycle, igual o canal Full Cycle. E eu vou trazer aqui o que o Uncle Bob fala sobre os princípios de design no que tange ao Solid. É muito importante que a gente estabeleça aqui a importância do Solid antes da gente começar a nossa reflexão. O Uncle Bob diz no livro da Arquitetura Limpa, ali antes de falar sobre os princípios de Solid, justificando por que eles existem, que bons sistemas começam com código limpo. Inclusive, Código Limpo, um livro do próprio Uncle Bob, o Clean Code. Por um lado, se tijolos não são bem feitos, a arquitetura de construção perde a sua importância, isso é óbvio. Por outro lado, você pode fazer uma bagunça considerável tendo tijolos bem feitos. É aí que entram os princípios do Solid. Porque nós temos tijolos bem feitos, mas como que nós vamos organizar para ter essa boa arquitetura, esse bom design? Os princípios do Solid nos diz como organizar as funções e estrutura de dados em classes e como essas classes devem ser interconectadas. Mas a questão que ele diz que o uso da palavra classe não implica necessariamente que esse princípio se aplica apenas
a softwares orientados a objeto. Esses princípios aqui, eles cabem muito bem em outros paradigmas de software também. Uma classe pode ser apenas um agrupamento acoplado de funções e dados. Cada sistema de software tem agrupamentos como esses, chamados ou não de classes. Os princípios Solid se aplicam a esses agrupamentos. O objetivo do Solid é a criação de estruturas de software de nível médio que tolerem mudanças, sejam fáceis de entender e sejam a base de componentes que possam ser usados em muitos sistemas, tá? E um ponto que o primeiro S, na verdade só tem um S no Solid, o S do Solid vai atacar é que o nosso software tolere essas mudanças, e software tem que tolerar mudança. Se você quer um software de grande porte, ele tem que ser mutável, software mutável o tempo inteiro, isso é a certeza que a gente tem, e tem que ser fácil de entender. Tá? Então você vai ver nesse vídeo aqui porque o entendimento desse cara muda completamente esses dois princípios. Mas a gente estabelece aqui que justamente o Solid foi criado para que você, de fato, organize a sua bagunça na orientação a objetos. Muita gente não sabe, mas o Robert Martin, o Uncle Bob, já estava pensando nesses princípios do Solid lá na década de 80, mas ele só foi formular isso de fato como esse acrônimo ali nos anos 2000 no livro da Arquitetura Limpa. Inclusive, o acrônimo Solid foi sugerido pelo Michael Fetters. Ele chegou para o Uncle Bob e falou, acho que esses princípios aí você deveria organizar nesse acrônimo aqui. Então, o Uncle Bob gostou e publicou no livro. Na verdade, então, vamos estabelecer aqui o que significa cada uma dessas letrinhas. O Single Responsibility Principle, que é o primeiro S, que é o que a gente vai falar aqui hoje, principal princípio assunto dessa aula. O O é o Open Closed Principle. O S é o princípio de substituição de Liskov, ou Liskov Substitution Principle. O Interface Segregation Principle, o I. E o último é o Dependency Inversion Principle. Esse princípio aqui também, normalmente, ele é conhecido por todo mundo. Mas a gente pode estabelecer que esse princípio aqui é o mais conhecido e, na verdade, muita gente que conhece ele de forma errada. Porque quando a gente lê o próprio princípio, ele já é meio autoexplicativo, né? Princípio da responsabilidade única. Então, a minha classe ou meu método deveria fazer uma coisa só. Você já começa a perceber como que isso pode levar a um sistema totalmente maluco se você, do modo que você entender que uma classe ou um método tem que fazer apenas uma coisa, você pode ficar criando tantos arquivos, tornando tão burocrático usar os seus componentes do software, que depois você vai colocar a culpa no Solid. E a questão justamente é entender o que o Uncle Bob está falando desse princípio. Ele não está falando exatamente isso. No livro da Arquitetura Limpa, o Uncle Bob diz que este princípio, o princípio da responsabilidade única, é uma consequência da lei de Conway. A lei de Conway diz que a estrutura de um sistema reflete diretamente a estrutura da organização ou da corporação que o fez. Em outras palavras, a organização de comunicação de uma equipe ou organização influencia diretamente como o código é organizado. Se as responsabilidades estiverem claramente definidas e distribuídas de acordo com a estrutura de comunicação, será mais fácil aplicar esse princípio da responsabilidade única e manter o código mais coeso e mais fácil de se manter. Todos os princípios de design de software têm o objetivo principalmente de melhorar um aspecto no código, que ele seja de fácil mudança. Talvez possamos dizer que o princípio da responsabilidade única é o princípio que mais se importa com a mudança de um ponto de vista mais geral, pois ele diz que uma classe deve ter e somente um motivo para mudar. O Uncle Bob diz no livro também que dos princípios do Solid, o princípio da responsabilidade única é o princípio mais incompreendido, e não é por menos. Quando esse princípio é ensinado, muitas vezes é apresentado de forma simplista, como se fosse apenas uma questão de ter um método que faça apenas uma coisa ou uma classe que tenha apenas um método que faça apenas uma coisa. Tudo isso não representa esse princípio e está
errado. Então, o que significa motivo para mudança? O que é responsabilidade única? Aqui está a maior confusão sobre o princípio da responsabilidade única, porque se dissermos que uma classe deve ter apenas um motivo para mudança, pode parecer mesmo que ela deve ter apenas um método, ou que um método deve fazer apenas uma coisa. Mas no livro, o Uncle Bob não menciona exatamente a palavra classe, mas módulo. Ou seja, um módulo de software deve ter apenas um motivo para mudar. Poxa, mas aí ficou mais estranho ainda. O que é um módulo? O que é um motivo para mudança? E também, aonde que isso se encaixa ali com a lei de Conway? E a gente vai discutir isso daqui a pouco. Um módulo, segundo o Uncle Bob, pode ser um arquivo fonte, mas dependendo da linguagem de programação, nem tem arquivos. Então pode ser um conjunto coisa de funções, ou um conjunto de classes que trabalham juntas para atingir um objetivo. Para ficar um pouco melhor essa definição de módulo, a gente pode definir que é um arquivo fonte. Mas o que seria esse único motivo para mudar? Essa é a questão. O que seria essa responsabilidade única? Isso tem a ver com os usuários, porque quando a gente está falando de lei de Conway, é como a estrutura da organização está montada, como ela está organizada. Então, vão ser os usuários que vão usar o software, portanto, o código tem que ter a responsabilidade de mudança apenas para esses tipos de usuário, ou para um tipo de usuário. Então, preste muita atenção nisso que eu acabei de falar. A responsabilidade leva em consideração o tipo de usuário que está usando o software. Essa definição de tipo de usuário é importante, porque um software pode ter muitos usuários, mas o que estamos analisando aqui é em qual grupo ele se encaixa. Esse usuário é um usuário do RH? É um usuário financeiro? É um usuário administrativo? É um usuário do suporte? É um usuário cliente? Que tipo de usuário ele é? Consegue perceber que isso tem a ver com a lei de Conway? Porque as responsabilidades de mudança do código têm a ver com os tipos de usuários que vão usar o software. E esses tipos de usuário fazem parte da organização. Eles estão alocados nessa infraestrutura que monta a empresa, monta a organização. No livro, o Uncle Bob chama esses tipos de usuários de ator. Acredito que esse nome é mais apropriado porque, principalmente quando se trabalha com o ML da vida, nós mexemos com os atores nos casos de uso. Algo importante também de lembrar é que esse princípio não se remete apenas a classes. No livro, é aplicado também no nível de componentes e no nível de arquitetura. Você pode dar uma olhada no livro nos princípios chamados de Common Closure Principle e Axis of Change. Vamos ver um exemplo de quebra do princípio da responsabilidade única. Essa classe User Service é uma classe usada em um sistema qualquer, mas tem-se a necessidade de criar dois tipos de usuários diferentes. Um do tipo Staff, que são para os funcionários da empresa, e outro Customer, que são para os clientes. Então nós temos dois métodos separados para poder criar esses dois tipos de usuários. E também dois métodos separados para poder fazer a consulta desses usuários. Mas nós, como desenvolvedores, que sempre ficamos em alerta para o risco de duplicação de código, sabemos que tem uma semelhança na criação de usuários funcionários e customers. Então acabamos criando o Common Create Customer, que vai acabar de ser chamado pelos dois métodos de criação. E é aí que vai acontecer a violação do princípio da responsabilidade única. Porque quando alguém da área comercial pedir para mudar a forma de criação de um usuário customer, um usuário cliente, há um risco de quebrar a forma de criação de novos usuários que são funcionários. E quando isso acontecer, provavelmente alguém vai ficar muito furioso, porque toda vez que eu mexo nesse método, por algum motivo, ou de funcionário da empresa, ou por causa de cliente, há um risco de quebrar o outro tipo. Esse risco aumenta quando temos equipes diferentes mexendo no código, pois uma equipe pode mudar a forma de criação de usuário e a outra equipe não perceber que isso aconteceu. É aí que esse princípio entra em ação.
O Uncle Bob cita no livro 2 sintomas que contribuem para essa violação do princípio da responsabilidade única. Duplicação acidental no código, que é essa duplicação que nós estamos vendo, é uma duplicação que acontece por acaso, como do user service, diferente daquela que é feita de forma intencional, aquela que saímos duplicando e colando código em vários lugares do sistema. Isso aí já é um outro problema, mas também é uma duplicação que é muito ruim. Fusões. Quando temos muitas pessoas trabalhando no mesmo código, é comum que alguém faça uma mudança e outra pessoa faça outra mudança, e quando vai juntar o código acontecerá um conflito. Então, nesse caso aqui, logo de cara a gente já sabe a solução. É fazer uma separação dessa criação desses 2 usuários. Vamos ter um serviço para poder criar os usuários cliente e outro serviço para poder criar os usuários funcionários. E aí eu posso imaginar assim, poxa, mas então eu vou ter que chamar esses 2 serviços quando eu for manipular um tipo de usuário e outro? Não significa que a gente tenha que trabalhar dessa forma. Aí entra o conhecimento seu de design patterns. A gente poderia ter uma façade para poder dar acesso fácil a esses serviços, e aí ele englobaria eles por trás, permitindo que a gente só acessaria os métodos. Então o façade seria uma opção interessante, mas a questão é que a separação dessas 2 classes vai ajudar as mudanças, porque quando as 2 áreas distintas da empresa solicitarem as mudanças, dificilmente elas vão afetar a criação e a manipulação de um outro tipo de usuário. Então, entende como que isso é completamente diferente de achar que uma classe deve ter apenas um motivo para mudança? A gente está analisando pela lei de Conway, pela estrutura organizacional, pelos tipos de usuário que estão usando o sistema, que estão requisitando também essas modificações. Então já está claro, a violação do princípio da responsabilidade única se resolve separando essas responsabilidades de mudança. A priori, seria apenas criar mais classes ou arquivos, mas não é bem assim, porque só criar mais classes e arquivos não necessariamente trará mais clareza e coesão de código. Por isso, é importante entender de design patterns e princípios de design de software, além de boas práticas de refatoração. No caso do exemplo do user service, a princípio ter as 2 classes separadas, cada uma com a sua responsabilidade de criar e consultar os usuários, seria a solução. Teríamos ali a classe user service, o staff user service e o customer user service. Mas, pensando em praticidade de uso, que é o que a gente estava discutindo antes, usar esses 2 serviços de forma separada poderia tornar o código mais verboso. Assim, poderíamos usar a própria façade, fornecendo um serviço com exposição dos métodos de criação do usuário, mas internamente delegando a criação para o serviço específico. Então, olha que legal esse tipo de situação que a gente vai ter os 2 serviços sendo injetados, e aqui também a gente está usando a injeção de dependência, poderíamos até usar outro princípio lá do Solid, que é a inversão de dependência, e aí eu vou criando os métodos, e cada linguagem tem o seu modo de trabalhar, algumas têm métodos mágicos que a gente poderia acabar criando, outras você vai usar outros artifícios, enfim, a questão é que ela vai ficar na frente e organizar essas chamadas. E veja que dessa forma, então a gente minimiza esses impactos das mudanças. O problema é sempre a mudança, a refatoração no código que acaba quebrando partes. A gente deve fazer as mudanças mudarem lugares que estão correlacionados. Quanto mais você aplicar isso, o Uncle Bob fala disso no livro, quanto mais você fazer com que as mudanças atinjam somente os lugares correlacionados, você está tornando o software mais estável. Isso também faz parte do princípio da responsabilidade única. Então agora acho que ficou mais claro. Tenho certeza que você chegou nesse ponto aqui do vídeo. Poxa, agora eu entendi que, na verdade, o princípio da responsabilidade única não está definindo que a classe deve fazer uma coisa e que um método deve fazer uma coisa, mas, na verdade, é a responsabilidade de mudança em relação ao usuário.
Isso aqui esclarece muito mais. Isso aqui dá uma outra visão, na verdade, para o princípio. Mas a gente pode considerar que essa visão de o princípio da responsabilidade de mudança, ele é subjetivo, porque não tem como definir. Você vai ter que ver o tipo de sistema que você tem, o número de equipes envolvidas, o número de pessoas que tomam decisões, que utilizam esse software, né? A questão é que você, como um profissional que está ligado com o software, sabe os contextos, conhece profundamente o domínio que vai tomar essas decisões. Não vai ser, obviamente, o Robert Martin, né? Então, mas esqueça essa questão. Eu estou fazendo aqui uma classe que vai manipular o banco de dados, uma classe de produto. Ela salva, ela consulta, ela atualiza, então ela está quebrando o princípio. Não, ela pode fazer tudo. O objetivo dela, a gente poderia falar que o objetivo dela é para poder manipular esse produto no banco de dados. Aí eu posso ter vários tipos de usuário utilizando essa classe? Sim. Eu criaria uma classe para cada tipo de usuário que salvaria o produto no banco de dados. Vê que isso não faz sentido? Que provavelmente você vai ter uma entidade de produto e essa classe aí de banco de dados vai lidar com essa entidade para poder persistir e recuperar. Agora, se essa classe sua de banco de dados acaba lidando com categoria, com outras coisas, aí ela começa a sair do... Você pode usar também esse princípio de forma mais abrangente, a colocar um limite até aonde a sua classe vai. Então, a questão é que esse pensamento de ter um método que faz apenas uma coisa, ou classe que faz apenas uma coisa, ele é muito errôneo, ele é muito fadado ao fracasso, porque você vai criar classes e você vai usar a orientação a objeto de uma forma totalmente maluca, né? Não tem nenhuma definição. Você vai criar um emaranhado de classes que depois vai ser muito complicado para poder reusar, manter, não vai ter sentido. Isso aí, ninguém vai querer usar os componentes que você está criando, né? Mas o que a gente pode estabelecer também é que esse princípio é o principal princípio do Solid, como a gente já falou lá em cima, que ataca principalmente a mudança, né? A mudança do software é que vai quebrando ele. À medida do tempo, novas necessidades da organização vão surgindo e aí vai acontecendo essas transformações no software. E o software vai suportar essas transformações ao longo do tempo. Então, saiba implementar esse princípio com grande discernimento, conforme a lei de Conway e conforme um bom discernimento, utilizando também os princípios e boas práticas da orientação a objeto. E você, me conta qual é a sua experiência com esse princípio da responsabilidade única? Já aplicou? Gostou do princípio? Não gosta? Compartilhe aí nos comentários. E quero lembrá-lo também que a gente discute muito isso sobre design e arquitetura de software lá no MBA Full Cycle, onde a gente forma profissionais qualificados para poder arquitetar grandes soluções. Dê uma olhada aí no link da descrição, entre em contato com a gente, é muito fácil, que aí a gente vai ver se faz sentido para você, e eu tenho certeza que se fizer, você não vai se arrepender. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.